Bem-vindos ao canal do Instituto Wolfgang Músculos. O Instituto Wolfgang Músculos existe para promover o ensino das línguas clássicas, da boa literatura e também de filosofia e teologia. Nós temos já uma série em andamento que trata do grego bíblico e a partir deste vídeo nós estamos também começando uma nova série que trata do latim, especialmente da sua vertente clássica, o chamado latim clássico. Nós iremos também no futuro, se Deus assim nos permitir, gravar uma série com o latim medieval. Para essa série, nós vamos utilizar este material. Este material está disponível na língua portuguesa, com o título Aprendendo Latim. Eu vou deixar o link também na descrição. É um material bastante utilizado nos cursos universitários de letras no Brasil, então você não terá dificuldade em encontrar esse material, tanto impresso quanto também em e-book. Nós vamos utilizar este material porque é um material acessível e também é um curso muito bem estruturado de latim. Nesta versão que eu tenho aqui, em inglês, a versão original, nós temos dois volumes, né? um somente com os textos em latim e o segundo volume apenas com a gramática, o vocabulário e os exercícios. A versão em português é uma versão mais enxuta, ou melhor dizendo, é a versão completa, integral, com alguns elementos também que foram extraídos do texto original, que não fazem parte da versão em português, mas no geral também é uma versão muito boa, feita em português. E nós vamos começar então com a introdução. Tudo bem? Nós não vamos falar da parte do alfabeto, da pronúncia das letras, porque já temos um vídeo, na verdade 2 vídeos, né, no canal só tratando disso. E também você encontra facilmente em outros canais do YouTube a pronúncia do latim clássico. Então nós vamos começar diretamente com a introdução. Deixa eu posicionar aqui a câmera para facilitar o nosso trabalho. Tudo bem? Uma coisa que precisa ficar bem clara desde o início aqui é que nós iremos fazer algumas seleções dos exercícios no decorrer deste curso. Nesta introdução, nós provavelmente faremos quase todos os exercícios, mas nas lições seguintes, que contém muitos exercícios, nós iremos fazer alguma seleção. Então, o que nós vamos fazer nesta primeira lição, que é uma lição introdutória, é traduzir a lição e também fazer alguns apontamentos da parte da gramática. Na gramática da introdução, nós temos apenas o verbo sum, o verbo estou, ou sou, ou a. Então, esse é o único ponto gramatical que nós iremos tratar nessa primeira lição, que na verdade é a introdução do material. Tudo bem? Então, vamos lá para a lição introdutória. O título dessa lição é Família Eucliones. Família Eucliones, a família de Euclião. Esse nome Eucliones será traduzido no curso por Euclião. Nós temos aqui 4 perguntas que são introduzidas por um pronome interrogativo e nós temos 4 respostas, então, diferentes. Cada uma dessas máscaras representa um personagem diferente da história. Nós temos aqui 3 personagens iniciais, então, dessa história. Primeira pergunta: Quis és tu? Quis és tu? Ego sum Euclio. Senex sum. Quem é
você? Ou quem és tu? Eu sou Euclião. Um velho eu sou. Eu sou um velho. Aqui novamente a mesma pergunta. Quis és tu? Quem és tu? E a resposta é ego sum Phaedra. Filia Euclionis sum. Eu sou Phaedra, a filha, ou Fedra, como está na tradução em português. Filha de Euclião sou. Eu sou a filha ou uma filha de Euclião. O latim não tem artigo definido ou indefinido, então essa tradução poderia ser tanto uma filha como a filha. Aqui, uma filha de Euclião, ou a filha de Euclião. Quis és tu? Quem és tu? Quem é você? Staphila sum. Staphila sum serua Euclionis. Sou Staphila, escrava de Euclião. Aqui, na última pergunta, você já observa uma mudança na forma do pronome. Aqui nós tínhamos quis, aqui nós temos qui. Essa é a forma plural do pronome quem, quis. Qui estis? Quem sois? Quem sois vós? Quem são vocês? E a resposta é família Euclionis sumus. Tá? Família Euclionis sumus. Nós vamos já voltar, quando falarmos da gramática, para darmos uma explicação sobre a mudança dos verbos aqui. Mas aqui é quem sois, e a resposta é a família de Euclião somos. Nós somos a família de Euclião. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui a lição é menor, mais reduzida, e ela começa da seguinte maneira. Dramatis personae. Os personagens do drama, ou da história, né? Dramatis persona. Euclio, esse personagem que nós vimos aqui acima, esse cidadão aqui, Euclião. Euclio senex est. Euclião é um velho. Pater Phaedrae, o pai de Phaedra, ou de Fedra, dessa moça aqui. Phaedra. Phaedra filia Euclionis est. Fedra é filha de Euclião. Staphila serua Euclionis est. Staphila é a escrava de Euclião. Escrava de Euclião é. Escrava de Euclião. Euclio senex est. Euclião é um velho. Euclio senex avarus est. Euclião é um velho avarento. Euclio in aedibus habitat cum filia. Euclião in aedibus, na casa, ou em casa, habitat, mora. Euclião mora em casa com filia, com a filha. Subentendido com sua filha, né? Filia Euclionis Phaedra est. A filha de Euclião é Fedra. Est et serua in aedibus. Aqui o verbo tem o sentido de haver, né? De existir. Então, há também uma escrava in aedibus, na casa. Há também uma escrava na casa. Seruae nomen est Staphila. O nome da escrava é Staphila. Euclionis familia in aedibus habitat. A família de Euclião mora na casa. Sunt in familia Euclionis, pater familias. Há, novamente aqui, o verbo haver. Há na família de Euclião, pater familias, o pai de família, et Phaedra filia Euclionis,
e Fedra, filha de Euclião, et Stáfila serua, e Stáfila, a escrava, e a escrava Stáfila. Homines in aedibus habitant, todos moram na casa, ou todos moram em casa, tudo bem? Então vamos lá, vamos para a nossa primeira lição gramatical a partir dessa introdução aqui. Nessa primeira lição nós queremos saber um pouco mais, conhecer um verbo latino, tá? Durante o curso nós vamos usar essa folha aqui. Ela está em inglês, eu vou fazer uma versão em português dela. Eu vou deixar o link aqui embaixo para essa folha. Ela é uma folha de conjugação, tá? De verbos latinos. Então ela tem aqui, nós temos aqui os modos, né? Indicativo, subjuntivo, a voz, e nós temos também os tempos aqui de cada um dos verbos. O primeiro verbo que nós vamos aprender vai ser o verbo esse no infinitivo, ou o verbo sum. Esse verbo, normalmente nós encontramos no dicionário a forma da primeira pessoa do singular, então sum, mas o infinitivo é esse, que significa, tem 3 significados básicos: ser, estar e haver, ou existir, tá? São esses os 3 significados básicos no sentido de ser, de haver ou de existir, né? De estar em existência. Tudo bem? Então vamos lá procurar aqui as formas desse verbo. Esse verbo é um verbo irregular, não só no latim, mas no português, no inglês, em quase todas as línguas é um verbo irregular. Então vamos procurar a forma desse verbo. Aqui, deixa eu pegar aqui o marcador de texto. Primeiramente, então, nós temos aqui a forma sum. Você está vendo bem aqui a forma do verbo sum, senex, sum. Sou um velho. Por quê? Porque está sendo feita uma pergunta aqui. Quis és tu? Quem és tu? Então, nós temos a forma aqui da segunda pessoa do singular. Quem és tu? E a resposta é: eu sou, ego sum, Euclio, senex sum. Logo, então, nós já temos aqui as duas. Nós temos a primeira pessoa do singular desse verbo, sum, e a segunda pessoa do singular, és, do presente. Eu sou, ego sum, tu és, tu és. Tudo bem? Mas nós temos também, aqui no final, uma pergunta. Nós temos uma pergunta aqui no final, que nós vimos, que ela é dirigida não a uma pessoa, mas a 3 pessoas. Qui estis? E nós vimos que isso significa quem? Sois. Quem sois vós? Quem são vocês? Então, essa aqui é a segunda pessoa do plural. Quem sois vós? Qui estis? Estis. E a resposta é família Eucliones sumus. Logo, sumus é a forma da primeira pessoa do plural. Nós somos a família de Euclião. Então, nós já temos aqui a segunda pessoa do plural, estes, e a primeira pessoa do plural, sumus. Sumus. Será que nós temos aqui a terceira pessoa também? Sim, temos. Vejam só aqui, Euclio. Agora nós estamos falando a respeito deste personagem e dizemos que Euclio senex
est, pater Phaedrae. Então, aqui nós temos uma afirmação a respeito de Euclião usando a terceira pessoa do singular. Euclião é um velho, de modo que a terceira pessoa do singular é est. E bem aqui no final, nós temos também a terceira pessoa do plural. Nós temos aqui sunt in familia Euclionis, pater familias et Phaedra filia et Staphyla serua. Essa forma aqui, sunt, é a forma da terceira pessoa do plural. Então, nós temos aqui a conjugação completa do presente indicativo ativo do verbo sum, esse. Observe que eu disse também, importante isso aqui, tá? Que esse verbo não significa apenas ser ou estar, mas ele significa também haver. Você percebe bem aqui, né? E aqui também essas duas acepções do verbo haver. Normalmente, quando ele vem em primeiro lugar na oração, ele significa haver, né? Então, est serua in aedibus. Est et serua in aedibus. A também, et, pode significar e, né? Conjunção aditiva, mas pode significar também, que é o caso aqui. Há também uma escrava na casa. E aqui, sunt in familia Euclionis, pater familia, et Phaedra, et Staphyla. Há na família de Eucleão, pai de família, a filha Phaedra e a escrava Staphyla. Observe que, ao contrário do português, né, que o verbo haver, no sentido de existir, não admite, né, pessoas, o plural, ele é conjugado apenas no singular. No latim, isso não acontece de fato. Então, vamos continuar aqui a nossa exposição. Apenas mais uma observação aqui na parte da leitura. Você observa aqui que há uma mudança, algumas vezes, na terminação das palavras. O próprio nome Euclião, certo? Ele termina dessa maneira aqui, com um O longo, né? Euclio. Termina dessa maneira. Mas você pode observar que aqui em cima o nome Euclião tem um acréscimo desse nis. E não sei se você percebeu, mas quando nós temos esse acréscimo aqui, essa terminação diferente, muda também o significado, dando uma relação de posse para essa palavra. Então, família Euclionis significa família de Euclião. De Euclião. Essa mesma mudança vai acontecer também com o nome Phaedra, tá? Phaedra, normal, né? O nome normal aqui significa Fedra, mas aqui embaixo, quando nós temos a palavra Phaedra, pater, Phaedrae, nós temos essa terminação diferente aqui, que também carrega essa relação de posse, né? O pai de Phaedrae, o pai de Fedra, tá? O pai de Fedra. Isso acontece, essa relação de posse é exatamente a mesma dessa aqui de cima, tá? Só que nós vamos ver mais à frente que essas palavras são regidas por regras diferentes, tá? Uma tem
uma declinação diferente da outra, por isso as terminações são diferentes, mas a relação de posse é, no caso aqui, a mesma relação. Então, resumindo aqui, o verbo sum, primeira pessoa do singular, sum, eu sou, a segunda pessoa, és, a terceira pessoa do singular, est. Primeira pessoa do plural, sumus, segunda pessoa do plural, estes, terceira pessoa do plural, sunt. Sum, es, est, sumus, estes,